Se você ou alguém que você conhece tem o câncer como um de seus desafios, então assista a este vídeo até o final. Talvez você tenha visto no seu exame de sangue o tal CEA, que é o antígeno carcinoembrionário. Ele se manifesta em diferentes fases da vida, é um exemplo brilhante de como o organismo sabe exatamente o que fazer, e como essa sabedoria intrínseca pode ser confundida ou desregulada em situações de doença. Imagine o CA como uma proteína que tem diferentes cargos ao longo da nossa vida, dependendo do contexto. Ele é um mensageiro, uma molécula sinalizadora que o corpo usa com um propósito muito específico, mas que, em certas circunstâncias, pode indicar um problema. Olhe só como age a sabedoria biológica do nosso corpo. Durante a gestação, especialmente nos primeiros meses de desenvolvimento embrionário e fetal, os níveis de CEA são naturalmente elevados. E isso não é por acaso. Nesta fase, o corpo está realizando a tarefa mais complexa e milagrosa: construir um ser humano a partir de poucas células. O CEA age como um verdadeiro gerente de construção mestre, ou um arquiteto divino. Ele é crucial para a formação e organização de novos tecidos, facilitando a adesão entre as células e o crescimento ordenado dos órgãos. Ele ajuda a colar as células no lugar certo, garantindo que o pulmão seja pulmão e o fígado seja fígado. Pense na construção de um arranha-céu complexo. O CEA seria o engenheiro-chefe e o coordenador de projetos, que garante que cada bloco seja colocado no lugar certo, cada estrutura seja formada adequadamente e que o crescimento seja rápido e eficiente. Sem esse gerente, a obra seria um caos. O corpo sabe inatamente como construir a si mesmo, e o CEA é uma ferramenta essencial nessa obra-prima biológica. Após o parto, quando a maior parte da construção está completa e os órgãos já estão formados, a inteligência inata do corpo entende que não precisa mais desse gerente de construção em tempo integral. Os níveis de CEA diminuem drasticamente e se mantêm baixos, sinalizando que a fase de crescimento e diferenciação acelerada de tecidos está finalizada. É o corpo dizendo: trabalho feito, hora de guardar as ferramentas. Na vida adulta, o CEA, que antes era o gerente da construção, quase se aposenta. Seus níveis permanecem muito baixos em pessoas saudáveis. No entanto, ele pode ressurgir em grandes quantidades quando há um crescimento celular descontrolado, como no câncer. Quando um tumor começa a crescer, as células cancerosas frequentemente revertem para um estado mais primitivo, que se assemelha ao crescimento acelerado e desordenado dos tecidos embrionários. Elas ligam novamente a produção de CEA. Nesses casos, o CEA age como um alarme de incêndio ou um sinal de SOS que o corpo emite. Ele não é a doença em si, mas um marcador, uma pista valiosa de que algo está fundamentalmente errado. É como se, em um prédio já construído e habitado, o antigo engenheiro-chefe, que é o CEA, de repente começasse a emitir sinais de rádio intensos, como fazia durante a construção. Isso seria um indicativo claro de que algo anormal está acontecendo, talvez uma rebelião celular ou um erro grotesco no projeto original que está forçando o sistema a recomeçar a construir de forma caótica. O corpo, em sua inteligência, está sinalizando essa anomalia. Por isso, na vida adulta, o médico analisa o CA de forma contextualizada. Um nível elevado não significa automaticamente câncer, pois outras condições inflamatórias também podem elevá-lo. Mas é um sinal importante que demanda investigação. Então note que a questão do CA ilustra perfeitamente a inteligência inata do corpo. Ele sabe exatamente como e quando usar o CA para construir e organizar tecidos durante a gestação. Ele sabe como diminuir o CA quando a função de construção não é mais necessária. Ele usa o reaparecimento do CA como um indicador de que os processos de controle de crescimento celular foram perturbados. Quando falamos que a técnica de sincronização bioenergética usa a inteligência inata do corpo para a autorreparação do próprio corpo, estamos nos baseando justamente nessa capacidade intrínseca do organismo de buscar o equilíbrio e a saúde. Não estamos afirmando que a terapia cura o câncer diretamente. Para isso existem os tratamentos médicos convencionais que podem se associar a tratamentos integrativos, como a própria terapia. Mas ela atua como um ajustador ou afinador do sistema.
Ao reconhecer que o corpo é um sistema adaptativo com campos de energia variáveis, emocionais, físicos, mentais, e que o biomagnetismo é integral, a técnica procura eliminar a segmentação biomagnética e sincronizar as pulsações. Assim, se o corpo é uma orquestra regida pela sua inteligência inata, o câncer é como se alguns músicos começassem a tocar desafinado e fora de ritmo, ignorando o maestro. O CA alto seria o maestro gritando: "Pare! Algo está errado aqui!" A quimioterapia e a radioterapia são como intervenções diretas para silenciar os músicos rebeldes. A técnica, por sua vez, seria como um trabalho de pré-maestria, que busca reafinar os instrumentos, garantir que os músicos estejam relaxados e concentrados, e que o maestro, a inteligência inata, tenha as melhores condições para guiar a orquestra para a harmonia. Portanto, a técnica e outras abordagens que buscam apoiar a inteligência inata do corpo não substituem, mas podem integrar os tratamentos médicos convencionais. Elas trabalham para otimizar as condições internas do paciente, ajudando o corpo a usar sua sabedoria natural para se recuperar, lidar melhor com os tratamentos invasivos e, em última instância, restaurar o equilíbrio e a saúde, sempre sob a supervisão e orientação dos profissionais de saúde. Vamos tratar justamente dessa abordagem terapêutica que visa restaurar o equilíbrio ao abordar a interferência nos sistemas de comunicação do corpo. Está intimamente ligada a conceitos como comunicação celular, segmentação biomagnética, sincronização de pulsação e a atualização de engramas sensoriais. Para deixar bem claro o que são estes engramas, imagine que cada experiência que você tem deixa uma espécie de pegada ou marca em seu cérebro. Essa pegada é um engrama. Um engrama sensorial é a representação física ou neural de uma memória sensorial no cérebro. É basicamente como o seu cérebro arquiva e salva as informações que ele recebe através dos seus sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. Pense no seu cérebro como uma vasta biblioteca. Quando você experimenta algo, por exemplo, sente o cheiro de um bolo de chocolate quentinho, ouve uma música específica, ou toca em uma superfície macia, essa informação não é apenas recebida e descartada. Em vez disso, seu cérebro cria um novo livro, ou ficha, que é o engrama, para aquela experiência sensorial. Esse livro contém todos os detalhes neurais de como aquela sensação foi percebida. Quando você sente o cheiro do bolo de novo, ouve a música novamente, ou toca em algo macio que lembra a sensação anterior, seu cérebro encontra o livro correspondente, e a memória daquela sensação é ativada. O objetivo principal dessa terapia, que é técnica de sincronização bioenergética, é restaurar o equilíbrio dos sistemas através dos quais esses processos são expressos, permitindo que o corpo recupere o controle sobre os desequilíbrios. Essa terapia tem implicações para a quiropraxia, especificamente na etiologia, ou seja, na causa e correção da subluxação vertebral, e desequilíbrios músculo-esqueléticos. A subluxação vertebral é um desalinhamento parcial de uma vértebra, onde ela se move um pouco fora de sua posição normal em relação às vértebras adjacentes, sem uma separação completa como na luxação. As células possuem sistemas de comunicação extensivos, moléculas informacionais, quimiotaxia, paralisia de contato, pistas morfológicas, cruciais para a sobrevivência e função. A interferência compromete essas funções. Imagine que o nosso corpo é uma cidade gigantesca, e cada cidadão dessa cidade é uma célula. Para que essa cidade funcione perfeitamente, com todos os seus cidadãos trabalhando em harmonia, eles precisam se comunicar constantemente, certo? É exatamente isso que as células fazem. Elas têm várias maneiras de conversar umas com as outras e com o ambiente ao seu redor, e essa comunicação é vital para tudo, desde o crescimento até a cura de feridas. Vamos ver as línguas que as células falam. Pense nas moléculas informacionais como as cartas, e-mails, ou até mesmo os rádios e televisões da nossa cidade celular. São pequenas moléculas, como hormônios, neurotransmissores, que são liberadas por uma célula e viajam até outras células para transmitir uma mensagem específica. Uma célula emite uma dessas moléculas, que viaja até outra célula e se encaixa em um receptor específico na superfície ou dentro dessa célula-alvo. É como uma chave que se encaixa em uma fechadura.
Uma vez encaixada, a mensagem é entregue, e a célula-alvo sabe o que fazer. Talvez se dividir, produzir algo, ou até mesmo morrer. Se o prefeito da cidade, um órgão como o cérebro ou uma glândula, precisa que todos os cidadãos, ou seja, as células, saibam que é hora de crescer, ele envia cartas, que seriam os hormônios de crescimento, para todos. As células que têm a caixa de correio certa, ou seja, receptor, recebem e leem a mensagem, e então começam a se multiplicar. Ou, como uma estação de rádio, tipo um neurônio, que envia um sinal, neurotransmissor, para outra estação, outro neurônio, para transmitir uma informação. Isso é essencial para coordenar funções em todo o corpo, desde a regulação do açúcar no sangue até nossas emoções e reações a estímulos. Quimiotaxia. É como um faro superdesenvolvido que as células possuem. É a capacidade de uma célula se mover em direção ou para longe de determinadas substâncias químicas no ambiente. Elas detectam gradientes químicos, ou seja, diferenças na concentração de uma substância. Funciona assim: uma fonte, como uma bactéria ou uma célula ferida, libera uma substância química. As células, como os glóbulos brancos, detectam que a concentração dessa substância é maior em uma direção e então nadar ou rastejar ativamente para lá. Imagine um cachorro farejador, que seria como se fosse uma célula do sistema imunológico, que detecta o cheiro de um suspeito, bactéria ou vírus. Quanto mais forte o cheiro, mais perto ele está do objetivo. Ele segue o rastro químico, passo a passo, até encontrar o invasor, ou um barco que navega em direção a um farol, seguindo a intensidade da luz. Isso é fundamental para a defesa do corpo, para que as células imunes chegam ao local da infecção. É importante para a cicatrização, que é quando células migram para reparar o tecido, e no desenvolvimento embrionário, quando as células se movem para formar os órgãos corretos. Paralisia de contato. É um mecanismo muito esperto que as células usam para controlar o crescimento dos tecidos. É como um semáforo que diz pare, quando as células estão crescendo demais e se tocando. E como que isso funciona na prática? Bem, células normais crescem e se dividem até preencherem um espaço. Quando elas encostam em outras células de todos os lados, elas recebem um sinal para parar de se dividir. Isso evita o crescimento descontrolado. Pense em uma fila de pessoas esperando para entrar em um ônibus. Cada pessoa entra e se senta. Quando o ônibus está cheio e as pessoas estão se tocando ombro a ombro, ninguém mais tenta entrar ou se espremer, pois não há mais espaço. Elas param de se dividir ou de crescer na fila. Se essa paralisia falha, como em células cancerosas, a fila nunca para de crescer, invadindo os outros espaços. Isso é essencial para manter a forma e o tamanho dos nossos órgãos e tecidos, prevenindo a formação de tumores e o crescimento desordenado. Vamos detalhar isso um pouco mais porque é muito importante para pacientes oncológicos. A paralisia de contato é o freio natural do crescimento. É como um código de conduta social que diz: quando você estiver cercado por outros cidadãos, pare de se multiplicar para não superlotar a cidade. No nível celular, células saudáveis têm a capacidade de sentir o contato com outras células vizinhas. Quando se tocam em todas as direções, elas recebem um sinal que as informa que o espaço está preenchido e que é hora de cessar a divisão e o crescimento. Como o paciente oncológico pode trabalhar que é a questão da paralisia de contato e um tratamento com quimioterapia? Essa é uma pergunta muito profunda e importante, que toca em pontos cruciais da experiência do paciente durante um tratamento tão desafiador como a quimioterapia. A sua reflexão sobre a harmonização do corpo com uma medicação estranha em prol da sobrevivência e cura é extremamente pertinente. A quimioterapia é um tratamento sistêmico que age em nível celular, buscando atacar e destruir células cancerosas. O princípio da paralisia de contato que discutimos anteriormente, a capacidade das células normais de parar de se dividir quando em contato com outras, é um mecanismo crucial que as células cancerosas frequentemente perdem. Elas continuam a se dividir descontroladamente, ignorando os sinais de espaço e contato, o que leva à formação de tumores. A ciência ainda não tem uma resposta definitiva do porquê isso acontece. A medicação quimioterápica é desenvolvida para interferir nos processos de divisão celular, visando as células que se multiplicam rapidamente,
que é uma característica das células cancerosas. No entanto, essas drogas não são seletivas apenas para o câncer, e é por isso que também afetam células saudáveis de divisão rápida, como as do cabelo, medula óssea, trato gastrointestinal, causando os efeitos colaterais. A rejeição da medicação pelo corpo, no contexto biológico, não é uma decisão consciente do corpo de não querer a droga. Ela se manifesta através de metabolismo e eliminação, quando o corpo processa e elimina a substância, às vezes mais rapidamente do que o esperado, diminuindo sua eficácia. Através de reações adversas, que podem levar à interrupção do tratamento. Além disso, as próprias células cancerosas podem desenvolver mecanismos para se tornarem resistentes à droga. Em alguns casos, o sistema imunológico pode reagir à medicação como uma substância estranha. A harmonização, no sentido biológico, significa que a droga age em seu alvo, que são as células cancerosas, de forma eficaz, com efeitos colaterais manejáveis, permitindo que o tratamento prossiga e o corpo se recupere. Isso é um processo complexo, estudado e monitorado pela equipe médica com base na farmacologia da droga e na fisiologia do paciente. Embora o estado psicológico talvez não altere diretamente a farmacodinâmica de um medicamento, ou seja, como o corpo processa a droga ou como a droga age nas células, ele tem um impacto significativo em outros aspectos cruciais do tratamento, como, por exemplo, um paciente com uma mentalidade mais positiva e proativa tende a seguir melhor as orientações médicas, comparecer às sessões, tomar as medicações auxiliares para náuseas, dor e comunicar seus sintomas de forma eficaz. Isso é fundamental para a eficácia do tratamento. A maneira como percebemos e lidamos com a dor, náuseas e fadiga é influenciada pelo nosso estado psicológico. Uma atitude de aceitação e busca por estratégias de enfrentamento pode ajudar a tornar os efeitos colaterais mais suportáveis, reduzindo o estresse e a ansiedade que podem intensificá-los. Lembrando que o estresse crônico pode suprimir o sistema imunológico. Embora possa não haver uma cura psicológica para o câncer, a redução do estresse e a promoção de um bem-estar emocional podem, indiretamente, apoiar a função imunológica do corpo, auxiliando na recuperação geral. Mesmo que não influencie diretamente a rejeição biológica da medicação, uma abordagem psicológica positiva pode melhorar imensamente a qualidade de vida do paciente durante um período difícil, proporcionando força e resiliência. Lembremos ainda que nossas emoções e pensamentos são processados pelo sistema nervoso e podem influenciar o sistema endócrino e imunológico através de complexas vias neuroendócrinas e neuroimunes. Não é uma questão de rejeitar a droga, mas de o corpo estar em um estado mais favorável para lidar com ela e com a doença. Para promover essa harmonização psicológica, as seguintes abordagens gerais são frequentemente recomendadas: entender o máximo possível sobre a doença e o tratamento, a partir de fontes confiáveis como o médico, pode reduzir o medo do desconhecido. Conhecer o porquê de cada etapa do tratamento pode empoderar o paciente. Manter um diálogo honesto e frequente com a equipe médica sobre quaisquer medos, preocupações, dores ou efeitos colaterais. Buscar o apoio de psicólogos, terapeutas ou grupos de apoio. Eles podem fornecer ferramentas para lidar com a ansiedade, a depressão e o estresse que acompanham o câncer e seu tratamento. A técnica de sincronização bioenergética é uma excelente sugestão. Celebrar cada etapa do tratamento concluída, cada dia em que se sentiu um pouco melhor, pode ajudar a manter a esperança e a motivação. Preservar hobbies, interações sociais e atividades que trazem alegria e um senso de normalidade. Seguir as recomendações dietéticas para manter a força e ajudar o corpo a lidar com o tratamento. Em resumo, a harmonização do corpo com o tratamento quimioterápico é um processo multifacetado. No lado biológico, é uma questão de fisiologia e farmacologia, monitorada pela equipe médica. No lado psicológico, o papel do paciente é de engajamento ativo, resiliência e busca por suporte, o que contribui significativamente para o bem-estar geral, a capacidade de enfrentar o tratamento e, indiretamente, para a jornada de cura. Voltando à linguagem das células, vamos em frente. É como se a sabedoria biológica do corpo estivesse lendo o terreno e a vizinhança. Estas pistas são as informações físicas e estruturais que as células obtêm do ambiente ao seu redor, a forma da superfície onde estão,
a rigidez do tecido, a presença de outras células, etc. As células têm sensores em sua superfície que sentem a textura, a rigidez e a forma do material em que estão. Elas também interagem diretamente com outras células, detectando sua presença e sua organização. Imagine um construtor de casas, ou seja, uma célula, que precisa decidir que tipo de casa construir. Ele não só recebe as cartas, que seriam as moléculas informacionais, do arquiteto, mas também olha para o terreno, ou seja, rigidez do ambiente, a vizinha ou outras células, e o código de construção, que é a estrutura física ao redor. Se o terreno é rochoso ou arenoso, ou se as casas vizinhas são de um certo estilo, isso influencia a forma como ele constrói. Obviamente que isso é crucial para o desenvolvimento de tecidos e órgãos, como uma célula-tronco decide se tornar uma célula óssea ou de gordura. Crucial também para a regeneração de tecidos e para como as células se comportam em doenças. Entenda que as células não são entidades isoladas. Elas estão em constante diálogo, usando essas diversas formas de comunicação. É essa intrincada rede de conversas que permite que nosso corpo funcione como um sistema único, harmonioso e capaz de se adaptar a um mundo em constante mudança. Sem essa comunicação extensiva, a vida como a conhecemos seria impossível. Dito isso, vamos tratar do conceito de campos de energia variáveis, emocionais, físicos, mentais, que se deslocam livremente em um sistema adaptativo que também é relevante, com um campo de energia externo emanando do corpo, atuando como um sensor primário, ligado à resposta de luta ou fuga e mediação de neurotransmissores. O biomagnetismo é hipotetizado como um componente integral da sincronização bioenergética, enfatizando a orientação dos campos magnéticos emitidos por regiões anatômicas e os efeitos da aplicação de energia magnética. Traduzindo, imagine que você é como uma torre de celular ambulante ou um sistema meteorológico pessoal. Assim como um celular emite sinais invisíveis ou o clima muda com a temperatura e a pressão, seu corpo está constantemente gerando e respondendo a diferentes tipos de campos de energia que não são visíveis a olho nu, mas são muito reais em seus efeitos. Quando você está feliz, triste, estressado ou calmo, não é apenas um sentimento interno. É como se a temperatura ou a pressão do seu sistema meteorológico pessoal mudasse, criando uma atmosfera diferente ao seu redor. Sua energia vital, sua saúde, seu nível de fadiga, tudo isso se manifesta como um campo. Uma pessoa saudável e energizada irradia diferente de uma pessoa doente ou cansada. Seus pensamentos, sua concentração, sua intenção, também são formas de energia que influenciam seu campo geral. Esses campos se deslocam livremente em um sistema adaptativo. Isso significa que não são fixos. Eles mudam o tempo todo, reagindo ao ambiente e às suas próprias condições internas. Seu sistema meteorológico está sempre se ajustando ao que acontece dentro e fora de você. Agora, pense nesse campo de energia que emana do seu corpo como uma antena ou um radar muito sofisticado. Ele não está apenas emitindo, está também captando informações do ambiente ao seu redor, antes mesmo que seus 5 sentidos tradicionais processem tudo conscientemente. Seu radar pessoal está constantemente escaneando o ambiente, sentindo as vibrações de outras pessoas, lugares ou situações. Esse radar é crucial para a nossa sobrevivência mais básica. Se ele capta uma ameaça no ambiente, algo que pode ser perigoso ou estressante, ele dispara um alarme interno. É como se o radar percebesse um perigo iminente e, instantaneamente, acionasse o sistema de segurança da sua casa. Quando o alarme é disparado, o cérebro libera rapidamente mensageiros químicos, chamados neurotransmissores, como adrenalina e cortisol. Estes são como os fios elétricos que conectam o sistema de alarme à sua sirene, coração disparado, respiração acelerada e às suas luzes de emergência, músculos tensos, atenção aguçada. Eles preparam o corpo para lutar ou fugir. E aí, a gente entra na ideia de que uma parte importante desses campos de energia é de natureza magnética. Pense no seu corpo como um conjunto de pequenos ímãs ou bobinas elétricas. Cada órgão, cada célula gera um minúsculo campo magnético. O biomagnetismo é o estudo desses campos magnéticos vivos.
A sincronização bioenergética sugere que para a saúde e o bem-estar, todos esses pequenos ímãs e campos devem estar em harmonia, ou seja, sincronizados, como uma orquestra bem afinada. Enfatizando a orientação dos campos magnéticos emitidos por regiões anatômicas, não é um campo magnético uniforme. Diferentes partes do seu corpo emitem campos com orientações e intensidades específicas, como diferentes instrumentos de uma orquestra tocando suas partes. Se você colocar um ímã externo próximo ao seu corpo, é como se você estivesse usando um diapasão para tentar reajustar ou afinar esses pequenos ímãs internos, ajudando-os a voltar à sua sincronia ideal e, teoricamente, promovendo a cura ou o equilíbrio. A técnica de sincronização bioenergética usa as polaridades positivas e negativas das mãos para obter essa sincronia. Em resumo, somos seres energéticos complexos, com campos emocionais, físicos e mentais que nos adaptam ao ambiente. Nosso corpo tem um radar energético que nos protege, acionando a resposta de luta ou fuga. E no cerne disso, existem campos magnéticos que, quando em sincronia bioenergética, são essenciais para a nossa saúde, podendo ser influenciados pela aplicação de energia magnética. Continuando, as pulsações ou batimentos celulares produzem ondas, e a tendência de funções semelhantes oscilarem em fase, ou seja, de forma sincronizada. A má adaptação pode fazer com que grupos de células flutuem fora de sincronia, afetando o ritmo de pulsação organismal. A técnica de sincronização bioenergética visa restaurar esses padrões oscilatórios naturais, padrões de resposta cortical, ou seja, respostas elétricas geradas no córtex cerebral, a camada mais externa do cérebro, em reação a estímulos sensoriais, como som ou luz, registradas inclusive por eletrodos no couro cabeludo, que sejam expressos de forma inadequada, aprendidos ao longo da vida, podem levar a disfunções fisiológicas. Isso por conta da revivência de eventos traumáticos, evocando respostas neurológicas semelhantes, levando à angústia e patologia. A subluxação vertebral pode ser uma expressão de mudanças energéticas ou respostas fisiológicas inadequadas. A técnica de sincronização bioenergética visa remover a interferência neurológica que promove desequilíbrios, o que pode afetar a simetria muscular, reposicionar vértebras e melhorar a função visceral. A base clínica e a prática da técnica de sincronização bioenergética podem ser aplicadas singularmente ou em combinação com metodologias únicas de várias disciplinas. Uma parte de terapia foca na detecção e combate a erros de informação, ou seja, interferência neural, que afetam o tônus muscular esquelético e a saída autônoma, ou disautonomia, que é uma disfunção do sistema nervoso autônomo que controla funções involuntárias, coração, digestão, pressão, causando sintomas como tontura, palpitações, fraqueza e problemas gastrointestinais. Envolve a atualização da memória associada ao tônus muscular esquelético. Os métodos incluem avaliação em decúbito ventral, ou seja, deitado de bruços, com avaliação de saída simpática ou parasimpática excessiva e pontos de contato específicos para sincronizar pulsações e eliminar a segmentação biomagnética. Nesta posição, o terapeuta consegue acessar e avaliar melhor a coluna vertebral e os músculos das costas, que estão intimamente ligados ao sistema nervoso e aos fluxos energéticos do corpo. É como um técnico de computadores que precisa verificar as conexões e componentes na parte de trás da máquina. Deitar de barriga para baixo permite um acesso direto e sem obstáculos às conexões principais do corpo, facilitando a identificação de desequilíbrios. Seu corpo tem dois sistemas nervosos autônomos principais. Simpático é o acelerador do corpo, responsável pela resposta de luta ou fuga. Aumenta o batimento cardíaco, a respiração, prepara para a ação, estresse. Parasimpático é o freio do corpo, responsável por descansar e digerir. Acalma o corpo, diminui o batimento cardíaco, promove a recuperação. Uma saída excessiva significa que um desses sistemas está trabalhando demais, causando um desequilíbrio. Imagine um carro com o pedal do acelerador, simpático, preso, ou o pedal do freio, parasimpático, travado. O carro não funcionará bem, estará sempre em alta velocidade e em estresse,
ou lento demais e sem energia. O objetivo é ver qual pedal está desregulado para poder calibrá-lo. Atuar nos pontos de contato específicos para sincronizar pulsações e eliminar a segmentação biomagnética é atuar para religar os circuitos e afinar a orquestra. Pense neles como pontos de acesso ou botões de ajuste no corpo, semelhantes aos pontos de acupuntura, mas com uma finalidade diferente. Ao tocar ou aplicar energia magnética nestes locais, busca-se influenciar os sistemas internos, como um eletricista que sabe exatamente onde estão os disjuntores ou os fusíveis de uma casa para restaurar a energia. O corpo tem muitas pulsações ou ritmos sutis, não apenas o coração, mas também a respiração, o fluxo de energia nos nervos e até mesmo oscilações energéticas muito finas, que podemos chamar de pulsos biomagnéticos. Sincronizar significa fazer com que todos esses ritmos trabalhem em harmonia, como uma orquestra onde todos os músicos tocam no mesmo ritmo e tom. Uma orquestra onde cada músico está tocando sua parte, mas em tempos ligeiramente diferentes. O maestro, ou seja, o terapeuta, toca notas específicas, que seriam os pontos de contato, para trazer todos os instrumentos, que são as pulsações do corpo, de volta ao ritmo e harmonia perfeitos. O corpo emite campos magnéticos, pode haver segmentação, sugerindo que há bloqueios ou interrupções nesses campos, impedindo que a energia flua livremente. Eliminar a segmentação é restaurar o fluxo contínuo e harmonioso desses campos magnéticos. Imagine seu corpo como um sistema de rios interconectados por onde a energia flui. Segmentação seria como se um desses rios estivesse bloqueado por um entulho, impedindo a água de fluir para as outras partes. O objetivo da terapia é remover esse entulho, permitindo que a água, a energia biomagnética, volte a fluir livremente por todo o sistema, energizando tudo. Em resumo, essa abordagem terapêutica, ao avaliar o paciente de bruços, busca identificar desequilíbrios no sistema nervoso, simpático, parasimpático e, usando pontos específicos de contato e energia magnética, tenta reafinar os ritmos do corpo e desbloquear seus fluxos energéticos sutis, para que o sistema volte a funcionar de forma integrada e saudável. Os pacientes frequentemente apresentam uma fisiologia inadequada para a necessidade presente, ou um timing problem, traduzido como um problema de tempo. É o corpo fazendo o certo, mas na hora errada. A terapia aborda erros de informação derivados de engramas sensoriais anteriores, atualizando informações para o tálamo e hipotálamo para melhorar a função interna e as respostas fisiológicas. Isso visa resolver engramas subconscientes através de questionamentos não verbais e contatos cranianos específicos. Clinicamente, a técnica de sincronização bioenergética visa eliminar a interferência neurológica, restaurar a simetria muscular, melhorar a função visceral e reduzir a fisiologia de defesa. Pode ser aplicada sozinha ou em conjunto com outras disciplinas, quiropraxia, acupuntura, massagem, etc. O diagnóstico envolve avaliação do comprimento das pernas, tônus muscular, sincronização de pulsação e avaliação da segmentação biomagnética. A técnica de sincronização bioenergética oferece a hipótese de que um corpo livre de expressão inadequada de engramas sensoriais e na ausência de trauma físico também deve estar livre de outras expressões de fisiologia inadequada. Estudos consideráveis demonstraram que as células possuem um vasto conjunto de sistemas de comunicação. Consistente com o nível de comunicação existente entre a célula e seu ambiente externo, está o conceito de campos de energia mutáveis. Além disso, a endocrinologia, há muito tempo, reconhece os efeitos dramáticos de feromônios, ou hormônios voláteis, que flutuam no ambiente externo antes de serem absorvidos ou percebidos de outra forma por um organismo, subsequentemente promovendo mudanças fisiológicas no receptor. A aplicação da terapia pode envolver a correção dos efeitos da expressão inadequada de engramas sensoriais em sistemas específicos do corpo, o que pode envolver a musculatura esquelética e as vísceras. Desta vez, com o paciente em decúbito dorsal, ou seja, de costas sobre a maca. O terapeuta avalia pernas com comprimento igual nas posições horizontal e perpendicular. O procedimento utiliza uma série de perguntas não verbais que,
se correlacionadas a eventos traumáticos, provocam respostas do paciente reminiscentes do evento traumático inicial, à medida que o cérebro avalia e formula respostas não verbais às perguntas. O procedimento foi projetado para trazer resolução aos engramas psicossomáticos subjacentes que são responsáveis pela fisiologia inadequada que foi temporariamente resolvida, ou não foi resolvida por um outro protocolo. O estabelecimento de uma inter-relação com o campo de energia do paciente é realizado com o terapeuta assumindo uma posição em pé na extremidade dos pés do paciente, visando a obtenção de uma linha de base para respostas sim versus não. Uma combinação de força de braço e ombro é testada principalmente porque o paciente pode visualizar facilmente a mudança. Uma vez estabelecida a linha de base sim versus não, o profissional procede com uma série de perguntas de intenção inaudíveis para trabalhar posteriormente em pontos de contatos específicos na cabeça do paciente com o objetivo de limpar os engramas sensoriais. A sincronização bioenergética oferece a hipótese de que um corpo livre de expressão inadequada de engramas sensoriais, e na ausência de trauma físico, também deve estar livre de outras expressões de fisiologia inadequada. Portanto, caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos. E que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.